E aí, pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta às nossas aulas remotas. Nossa aula de hoje é pós-médio de biologia e o tema de hoje será sobre botânica, né? E como os exercícios, né, que nós fazemos são do Enem, lembre-se que as questões do Enem são sempre muito contextualizadas, né? Então vocês verão aí algumas questões de botânica aplicadas aí no dia a dia, ligados aí a assuntos de ecologia, de agronomia, certo? Então, preparem o material de vocês, peguem um livro do pós-médio, seu lápis, sua borracha, seu marca-texto e nós vamos fazer uma revisão de alguns tópicos para vocês poderem responder as 4 questões que eu separei para vocês, beleza? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar lá no nosso grupo do WhatsApp, ok? E vamos para a aula. Valeu! Vamos falar aqui do nosso queridíssimo cerrado, o bioma a qual nós pertencemos, que é o bioma de savana com a maior biodiversidade do mundo, né? E que está entre aí os hotspots mundiais. O que são hotspots? Hotspots, traduzindo do inglês, seria um ponto quente, mas em que sentido? Seria uma região, um local com uma alta biodiversidade de espécies, com um alto nível de endemismo, ou seja, existem muitas espécies de animais, vegetais que são endêmicos, que só existem no Cerrado e que também possuem um alto grau de devastação pelo homem, né? Então, isso é um chamado hotspot. Nós temos 2 hotspots aqui no Brasil, Cerrado e Mata Atlântica, que nós vamos falar dos dois hoje. Mas aqui, tratando-se do Cerrado, eu quero falar das adaptações das plantas a esse curioso bioma. O nosso bioma Cerrado, ele tem um sistema subterrâneo muito desenvolvido. A gente fala que o cerrado ele possui uma floresta invertida. Por quê? Suas raízes são tão profundas. Para que elas são assim, né? Para elas conseguirem atingir os lençóis freáticos, para não morrer ali, né, com a falta d'água. Porque o nosso clima é um clima sazonal. Nós temos invernos secos, verões chuvosos, né? Tipo de clima tropical. E só que assim, nós temos um período de seca muito grande. Então, o tempo de estiagem é muito grande, então ela precisa ter as raízes mais profundas para ela poder atingir ali os solos mais úmidos, né? Os nossos lençóis freáticos, certo? Com relação ao nosso solo, né? Ele é um solo lixiviado, ou seja, ele é pobre em nutrientes. É, Apesar disso, ele tem uma alta taxa de alumínio e por conta disso, né, o solo do cerrado ele é mais ácido. O solo também ele é mais arenoso e por conta dessas características do solo que as plantas do cerrado elas têm o formato que elas têm, né, de troncos retorcidos, né, que nós vamos falar aqui daqui a pouco. E também uma outra característica, né, é com relação ao fogo, que aqui eu já posso passar mesmo para o próximo item, que é caules aéreos espessos. Os nossos troncos, né, como eu falei, eles são mais retorcidos por conta, na verdade, de 2 coisas, né, que eles são tortos. O primeiro motivo é porque durante o fogo há a morte, né, das gemas terminais. As gemas são os pontos onde nascerão novos galhos, tá? Ou folhas. E com a morte das gemas terminais, acabam desenvolvendo gemas laterais. Então, os troncos acabam se contorcendo por conta disso. Além disso, é devido à toxicidade do solo, né? Que é um solo aí tóxico, que é mais baixo em nutrientes e é um solo mais ácido com uma alta concentração de alumínio, tá?
A sua a sua casca, ela é bem espessa, ela tem uma grande camada de suber, que é o nome dessa casca aqui, tá? Que ela serve para quê? Ela serve como um isolante para a planta, que vai impedir, né, que, por exemplo, o fogo chegue ao tecido vivo da planta. Então, por isso que as cascas dos caules das plantas do cerrado são tão suberosos, tá? Por conta ali, então, da camada de suber, ok? Tratando-se então das folhas. As folhas das plantas do cerrado, ela tem estômatos na face abaxial. Credo, professor, que é isso? Vamos lembrar, estômatos são essas células especiais que vão permitir a troca gasosa e a evaporização da água. Aliás, a evapotranspiração da água, tá? Anotem aí, evapotranspiração da água, que é evaporização ou vaporização e transpiração, tá? Evapotranspiração. Então, são essas células, são os estômatos, que vão permitir essa troca gasosa. Ela está na fase abaxial, ou seja, na face inferior da folha. Então, nós temos a parte superior da folha e a parte inferior, que é a parte de baixo. Então, os estômatos estarão mais concentrados na parte de baixo, por quê? Para evitar a perca de água, porque na parte de cima da folha vai ter uma maior exposição ao sol, ok? Então, é uma característica das folhas do cerrado. Uma outra coisa, elas têm uma cutícula muito espessa. O que é essa cutícula, né? É uma substância que se chama cutina, tá? Cutina, que é uma substância impermeabilizante. Por que ela tem essa substância impermeabilizante, que é a cutina? Para evitar a perca d'água. Simples assim. Por isso que, se vocês andarem em algum lugar de cerrado, a folha de qualquer planta do cerrado, ela é mais espessa, ela é mais dura. Algumas, né? Por exemplo, essa aqui é a lixeira. Por que aqui ela chama lixeira? Porque ela tem um aspecto de lixa, de tão espessa que ela é. Algumas folhas fazem aquele crack, quando você quebra ela, né? Parecendo que ela está seca, mas na verdade ela está novinha ali, né? Porque ela tem essa camada aí de cutina, certo? E uma outra característica é a presença de pilosidade. Pilosidade vem de pelos, que a gente chama de tricomas. Então, esses pelinhos aqui, esse daqui no caso é um exemplo de orelha de onça, tá? É o nome de uma planta do cerrado, orelha de onça. Por quê? Porque ela tem esse formatinho de orelha cheia de pelinhos. Tá vendo aqui? Esses pelinhos se chamam tricomas. E para que eles servem? Defesa. Defesa contra o quê? Contra herbivoria, que é ataque de herbívoros, para diminuir a perda de água, né, pela transpiração, e também para diminuir a incidência luminosa na planta. Então, todas essas são adaptações das plantas do cerrado, certo? Vamos falar agora de Mata Atlântica, né? Quando a gente pensa em Mata Atlântica, a gente vê muito essas imagens de florestas mais densas, árvores de grande porte, muitas plantas, muitas samambaias, né? Então, assim, a Mata Atlântica, ela é considerada um bioma estratificado porque tem vários estratos, né? Tem vários tamanhos aqui de plantas. Elas compõem o dossel da floresta. Que é dossel? Aquela parte densa de cima da copa das árvores, tá? Que esse dossel que vai absorver a maior parte dos raios solares. Então tá tão aqui em cima que nem dá para ver aqui direito, né? Toda a matéria orgânica, como as folhas e os frutos, elas são absorvidas pelo solo da floresta, tornando-a mais fértil para as vegetações, tá? Abaixo desse dossel vão crescer pequenas vegetações, que são mais arbustivas, que vão crescer nas sombras dessas árvores mais altas.
E no meio disso tudo, há várias espécies entrelaçadas que vão aí se destacar, né, as plantas cipós e as plantas epífitas. O que são plantas epífitas? Vocês sabem? Plantas epífitas, pessoal, deixa eu passar aqui. Plantas epífitas são aquelas que vão se apoiar, elas vão se apoiar em outras plantas, certo? Só que elas vão se beneficiar delas, só que sem prejudicá-las, sabe? Por exemplo, as bromélias, né? Que é essa planta aqui, por exemplo. Elas se apoiam nos troncos das árvores. Ela só vai estar ali como apoio, mas ela, por exemplo, ela por conta da sua disposição das folhas ou das pétalas, elas conseguem armazenar água. Então, através dessa água aqui que ela vai absorver os nutrientes. Ela não precisa absorver nutrientes da sua planta onde ela está inserida, porque ela vai conseguir armazenar água aqui, tá certo? E falando agora sobre enxertia, né? O que é enxertia? É a união de duas espécies diferentes. Existem vários métodos de enxertia, como eu vou mostrar aqui para vocês, mas consiste em você ter uma base, que a gente chama de porta-enxerto, que vai sair, já que tem um caule um pouco mais desenvolvido, que já tem alguns anos ali, né? E a parte do enxerto é o que você vai inserir no porta-enxerto. Tem gente que chama o enxerto de cavalheiro e porta-enxerto de cavalo, né? Tem essa nomenclatura também. Então, consiste em você tirar parte do suber aqui, da casca, do porta-enxerto. Aí você pega parte da planta de interesse, tá? Que é uma segunda espécie aí, e você insere então nessa planta inicial. Olha só uma outra técnica aqui. Você pega de alguma espécie aí, você faz um corte aqui no meio, você faz esse corte aqui, né? Para evidenciar o que? Os vasos condutores de seiva, insere aqui dentro, dá uma amarrada, né? Para não se soltar, e deixa ali que a natureza faz o resto. O que acontece aqui? Os vasos condutores de seiva, né, o xilema e o floema, eles vão se reconstituir e os nutrientes que estão subindo aqui do porta-enxerto, eles vão passar para a planta que foi enxertada. Olha só esse outro aqui, né, que aqui foi implantado e a planta naturalmente ela começou a se fechar, tá vendo? Aí daqui vai nascer uma outra espécie, né? Que tem como base uma outra espécie. Então, são união de duas espécies diferentes. Tá? Então, nossa, é possível então dar no mesmo pé duas frutas diferentes? Sim, através da enxertia. Só que essas plantas elas têm que ser próximas uma da outra, né? Como por exemplo, laranja e mexerica, limão e laranja, por exemplo, né? Quais são as vantagens da enxertia, né? Elas são para preservação e multiplicação de variedades nobres de plantas, né? Para você propagar espécies híbridas. O que são espécies híbridas? São aquelas espécies que foram produzidas através de duas espécies diferentes. Então, quando você cruza duas espécies diferentes e surge uma outra espécie ali, né, do cruzamento delas, a gente chama de espécie híbrida. Só que nós sabemos que as plantas híbridas, elas não conseguem se reproduzir. Elas conseguem formar ali frutos, né, mas elas não conseguem produzir sementes, por exemplo. Ou então, se produzir sementes, não produz sementes férteis. Então, para você propagar aquela espécie híbrida, você cultiva ela através da enxertia. Então, espécie híbrida é quando você faz o cruzamento de duas espécies para virar uma nova, só que essa nova ela não consegue se
se propagar de forma natural, tá? A enxertia também serve, né, para viabilizar o cultivo de espécies com problemas fitossanitários, causados principalmente por patógenos do solo. Porque, por exemplo, vamos supor que essa espécie aqui de cima ela é mais sensível à praga, por exemplo, a bactérias no solo, fungos no solo, etc. E essa base aqui ela é mais resistente. Então você insere esse enxerto nesse porta-enxerto aqui que é mais resistente, tá? E também, quando você trabalha com enxertia, você diminui o tempo de produção de alguma planta que é de interesse econômico ou para recuperar um pomar. Por exemplo, enquanto uma árvore, um pé de, sei lá, uma espécie qualquer, demora 5 anos para dar fruto quando você planta a semente, quando você trabalha com enxertia, ela só demora 1 ano para poder dar fruto. Então ela consegue reduzir esse tempo. Beleza? Bom, é isso que eu queria trazer para a aula de hoje. Com base nessas informações, vocês conseguirão responder os 4 exercícios que eu separei para vocês. Qualquer dúvida, estou lá no nosso grupo do WhatsApp e a gente se fala numa próxima. Valeu? Então, um abraço e até mais.